Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. E hoje, dando continuidade àquela série de 4 vídeos sobre a evolução dos vegetais, nós iremos falar do segundo grupo hoje, tá? Se você perdeu a aula do primeiro, volte, eu sugiro que você volte e assista o primeiro para poder assistir a série completa, tá? Hoje nós vamos falar das nossas plantas voadoras, que são aí as pteridófitas. Quer saber por que eu chamei ela de plantas voadoras? Então fica até o final do vídeo. Roda a vinheta, papai! Vamos falar hoje do grupo das pteridófitas. Quer saber mais um pouquinho sobre elas? Então fica até o final do vídeo. E antes de começar a aula de hoje, é claro que eu não poderia deixar de pedir para que você, que não é inscrito, que se inscreva aqui no canal, que você curta todas as notificações. Eu vou deixar também aqui em algumas partes da tela as nossas redes sociais para que vocês possam seguir. Se você quiser também, aqui na descrição do vídeo, eu também vou deixar essas redes sociais, o link que você já vai direto para lá, tá bom? Eu sugiro que você peço na verdade, que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que o algoritmo do YouTube nos ajude aí, né, a espalhar mais esse conteúdo e possa levar para outras pessoas esse conhecimento que você está tendo agora aqui, tá bom? Então vamos começar a falar sobre a aula de hoje, sem mais delongas, vamos falar sobre as pteridófitas. Gente, as pteridófitas, eu lembro que quando eu era mais novo, na casa da minha avó, eu costumo dizer, né, para os meus alunos, eu falo que esse grupo das pteridófitas é aquele grupo das plantas das nossas casas, das nossas avós ou das nossas tias mais antigas, né? Isso porque eu não sei como é que é hoje aí na família de vocês, mas na minha família eu lembro que quando a gente ia visitar meus avós, sempre tinha umas plantinhas dessa daí que eu estou mostrando para vocês, penduradas aí nas paredes, né? Então por isso que elas são chamadas de pteridófitas, né? A palavra ptero vem de voar, né, ou de aéreo, então são plantas aéreas. Claro que elas não estão ali voando, né, mas elas gostam de ficar nesse ambiente penduradinho ali, né, ou ficam nas paredes, nas grutas das cavernas, assim sucessivamente, tá? Mas é claro que esse grupo não é representado somente por essa planta que vocês estão vendo aí, tá? Então, mas voltando ao conteúdo aqui, para quem caiu aqui, né, de paraquedas, como eu já disse para você, eu sugiro que você volte e assista a série vídeo por vídeo, tá? Eu vou continuar repetindo isso que eu tô falando agora quando a gente for falar os demais vídeos, porque se você tentar assistir o vídeo do final pro começo, você vai ficar meio perdido. Ou se você tentar assistir só um grupo, pode ser que um termo ou outro você não entenda. Então é importante que você assista tudo isso numa sequência. São só 4 vídeos, bem rapidinho, você maratona esses vídeos aí, tá bom, galera? Então vamos começar aqui. Primeira coisa que a gente tem que saber. O grupo anterior, que é o grupo das briófitas, elas são marcadas pela transição do ambiente aquático para o terrestre. Então, se elas estão saindo do ambiente aquático para os terrestres, concorda comigo que essas plantas ainda não desenvolveram estruturas para viver no ambiente terrestre, né? Elas estão saindo de um ambiente e indo para outro. Então, elas estão ainda com estruturas no ambiente anterior, mas elas precisam desenvolver estruturas novas para poder sobreviver nesse ambiente novo. Então, o grupo das briófitas, que é o grupo anterior, que nós já falamos, eu vou deixar o card aqui para vocês, para que você vá direto para lá. Então esse grupo, ele marca essa transição. Então, apesar de ele estar saindo de um ambiente para o outro, ele ainda não consegue ainda se livrar completamente desse ambiente aquático. Então esse grupo das briófitas vivia obrigatoriamente num ambiente muito úmido, de preferência onde tenha bastante água para ela poder sobreviver. Ela não pode viver em ambiente seco. O grupo das pteridófitas, se você observar aí, também é um grupo de plantas que depende ainda muito desse ambiente úmido. Deixa eu logo dar um spoiler para vocês das próximas aulas. Quando a gente fala de evolução dos vegetais, vocês têm que entender que esse grupo, eles saíram do ambiente aquático e estão tentando conquistar o ambiente terrestre. Se você está tentando conquistar um ambiente novo, um ambiente terrestre, claro que você tem que desenvolver estruturas para se adaptar a esse ambiente terrestre. Aqui nesses grupos, essa evolução vai falar justamente da construção desse novo organismo, né? Então, do aparecimento de novas estruturas que permitirão com que esses organismos sobrevivam no ambiente de terra firme, tá? Então, um dos primeiros grupos a começar a se livrar desse ambiente aquático foi justamente o grupo das pteridófitas. Isso eu vou mostrar mais para o final do vídeo. Outra situação que é muito importante, que esse grupo já começou a desenvolver, foi a presença de vasos condutores. Então, diferentemente do grupo anterior, que eram plantas avasculares, não possuíam vasos, o grupo das pteridófitas já possuem vasos condutores. Aí vocês perguntam, professor, para que servem esses vasos condutores? Gente, você tem vários vasos dentro de você. Você tem artérias, você tem veias, vênulas, arteríolas, né? E tudo isso serve para transportar seu sangue.
Junto com esse sangue você leva nutrientes e leva também as excretas do seu corpo, tá? Então você precisa fazer algum transporte ali dentro de você. Com as plantas não é diferente. A gente também precisa de vasos para poder levar um nutriente que está no solo até a última folha, por exemplo, que a gente vai ver nos outros grupos. Então, o primeiro a desenvolver esses vasos condutores, que já é uma adaptação para viver no ambiente terrestre, né, é justamente a presença de vasos. Então, o primeiro grupo a apresentar vasos condutores foi o grupo das Pteridófitas. Essas plantas, apesar de já desenvolverem esses vasos condutores, esses vasos já vão permitir com que essa planta cresça um pouco mais. É claro, elas vão crescer um pouco mais do que as briófitas. As briófitas, eu disse para vocês que geralmente elas variam de 5 centímetros até 10 ou 15 centímetros. Então são plantas muito diminutas. Aqui nas Pteridófitas você já vai ver que são plantas um pouco maiores. Claro que você não vai ver grandes árvores, né? Mas você já vão ver plantas um pouco mais desenvolvidas em relação àquelas anteriores que são as briófitas. Então ela já consegue crescer um pouco mais, visto que agora ela já tem uma estrutura que consegue levar nutrientes para mais longe, tá? Outra situação, gente, eu disse para vocês, você está indo para o ambiente terrestre, então você tem que se tornar independente da água. Eu estou querendo sair do ambiente aquático, então eu não posso chegar no ambiente terrestre continuando dependendo do ambiente aquático. Então eu tenho que começar a me livrar disso. Essas plantas foram as primeiras a começar a tentar se livrar. Apesar de ela ainda viver num ambiente muito úmido, ela ainda precisa dessa água para sobreviver, para a reprodução ela já não é tão importante. Ela vai ser um pouquinho importante, mas ela já começa a se livrar um pouquinho dessa água em relação ao grupo anterior. A gente vai ver já já. Em relação a esses vasocondutores que eu acabei de falar para vocês, graças a esses vasos, agora essas plantas elas já começam a aparecer com algumas estruturas que servirão de base para as próximas, né? Então agora a gente já tem uma raiz, a gente já pode ter caule, a gente já pode ter folha. Claro, nesses grupos a gente ainda não tem essas estruturas completamente formadas, como a gente vai ver lá na frente. Mas ela já começa a desenvolver isso. Isso porque no grupo anterior, elas ainda tinham essas estruturas que eram semelhantes a raízes, caules e folhas, mas por não terem vasocondutores, elas não tinham essa nomenclatura, que é aquela nomenclatura que vocês vão ver lá no vídeo anterior. Em relação à reprodução, nós temos também dois tipos básicos, né? A reprodução assexuada, que é aquela que não utiliza a presença de gametas, e a reprodução sexuada, que é aquela que já utiliza a presença de gametas. Mais uma vez, para essa aula de hoje aqui, não vai interessar a gente ficar falando da reprodução assexuada. O mais importante é a gente tratar da reprodução sexuada, porque aqui nessa reprodução sexuada vai aparecer uma situação nova, uma correção do que foi feito lá no grupo anterior. Se você ver lá no vídeo anterior, eu falei bastante desse slide aqui, um slide muito parecido com esse, e eu falei que a planta anterior teria feito uma grande besteira. Então essa planta aqui percebeu essa besteira e acabou corrigindo. Aí, como a gente está falando de evolução, a gente tem que entender o seguinte: se você começa a fazer uma coisa que é boa para o grupo, os próximos que vierem vão tentar imitar isso daqui ou vão tentar melhorar, né? Então você está melhorando e você está dando origem a seres vivos novos. Se esses mecanismos não funcionarem, eles vão ser eliminados, tá? Isso aí a gente vai ver quando a gente estudar na ecologia, quando a gente falar de seleção natural. Então a gente vai ver mais ou menos isso aqui nessa reprodução. Entenda o seguinte, que na reprodução sexuada, nós teremos aí os gametângios masculino e feminino. O gametângio masculino, ele vai produzir o que a gente chama de anterozoide. Anterozoide é sinônimo de espermatozoide. Claro, como a gente está falando de uma planta que a gente chama de anterozoide. Então entenda como se fosse o espermatozoide dessa planta. E, por outro lado, o gametângio feminino vai produzir a oosfera, que é como se fosse o óvulo, tá? Então, um correspondente ao outro. Daqui para o final da aula eu vou mostrar para vocês o ciclo de vida, vocês vão ver como é que funciona cada parte dessa aqui. O que é importante você entender agora é o seguinte: esse demarcado que eu deixei aqui para vocês, olha o que está escrito aí dentro. Está escrito o seguinte: a fase dominante é a fase esporofítica. Lembra que para vocês que lá no grupo anterior eu disse que as plantas geralmente têm uma alternância de gerações? Uma hora ela está na fase dominante, outra hora ela está na fase efêmera, ou seja, a fase que dura mais tempo e a fase que dura menos tempo. A fase que dura mais tempo é aquela que você olha para a planta e vê ela a maior parte do tempo. A fase efêmera, aquela que aparece apenas em algumas ocasiões, é geralmente aquela que está relacionada com a reprodução. Aqui você está vendo que o esporófito agora ele é diploide. Lá no grupo anterior ele era haploide, então essa planta aqui do grupo das Pteridófitas ele fez uma revolução na hora da reprodução, tá? Então ele deu uma modificada aqui no esporófito e agora ele trata o esporófito como se fosse diploide.
Então agora quando você está olhando para uma samambaia, por exemplo, aquela imagem que eu mostrei lá no começo, você está vendo a samambaia o ano inteiro. Então toda vez que você for na casa da sua avó, da sua tia, da sua mãe, sei lá de quem, você vai ver uma samambaia. Então se você está vendo aquela samambaia o tempo todo, muito provavelmente aquela parte é a parte dominante, né? Então você pode com certeza chamar aquilo de esporófito e você sabe que aquela estrutura é uma estrutura diploide. Já tem a carga completa, já houve uma fecundação para ela surgir. Tá? Essa estrutura, comparando, fazendo uma analogia com nós seres humanos, é como se fosse você. Você é a parte dominante, você existe. Por que você existe? Porque antes de você existiam duas estruturas, espermatozoide e óvulo, que eram a metade da sua carga genética. Então, quando é metade com metade, formou você, que é uma pessoa com a carga genética inteira. Né? Então, você seria a parte dominante, os gametas do seu pai e da sua mãe seriam a parte efêmera. Exatamente isso que a planta fez agora. Então, ela fez a correção do que o grupo das briófitas tentou fazer lá atrás. Tá bom? Então, a grande revolução aqui está relacionada com esse fator. Então ele é muito importante porque geralmente na hora das provas eles podem cobrar isso aqui de vocês, tá? Por isso que eu estou demorando um pouquinho para falar mais sobre isso aqui. Então, a fase efêmera, como eu disse, o gametófito é a fase haploide. Quando eu for mostrar a imagem para vocês, vocês vão entender melhor. Mas antes disso, vamos falar de alguns filos, né? De alguns grupos que nós temos daqui do grupo das pteridófitas. Tá? A gente tem o grupo do esfenófita, ou das cavalinhas, né? Essas plantas aqui, elas são muito utilizadas principalmente pela cultura tradicional, né? Que utiliza como medicamento fitoterápico, que utiliza como remédio essas plantinhas aqui. Outro grupo muito importante são as fisilófitas, né? Também são plantas muito diminutas e também tem essas características muito semelhantes às das samambaias, como eu disse anteriormente. As licófitas também, ó, são plantas muito diminutas que, apesar de já apresentarem vasos condutores, elas conseguem crescer um pouco mais do que uma briófita, por exemplo. E é claro, não poderia deixar de falar para vocês das samambaias das avencas, que são dois grupos aí dentro das pteridófitas. Se você observar aí, ó, elas têm estruturas muito semelhantes. É claro que geralmente você já deve ter visto aí com maior facilidade as samambaias. Então vamos tratar um pouco dessa samambaia para a gente entender esse ciclo de vida melhor. Tá? Eu aumentei aqui a samambaia, as duas partes dela. Tá? Então você está vendo a figura maior, que é o esporófito, que ele é diploide, e lá no cantinho você está vendo o gametófito, que é a fase haploide. Então esse gametófito, esse chamado prótalo, ele só vai aparecer na época da reprodução. Por isso que ele é considerado a fase efêmera. Já aqui no esporófito, você vai ter a fase dominante, aquela fase que dura o ano todo, aquela fase que você olha, ela está lá dentro do vaso. Bom? Então aqui a gente tem algumas estruturas, você tem a folha, você vai ter os folíolos, né, que são pequenas folhas dentro de uma folha maior, o báculo, o rizoma e as raízes, tá, para fixar essa planta lá no substrato onde ela se encontra. Agora uma coisa que é importante você observar, eu não sei se você já chegou a observar isso, na época da reprodução, na parte de baixo da folha da samambaia, aparecem alguns pontinhos pretos. Esses pontinhos pretos, muita gente pensa que a folha está estragada, né, tem fungo, alguma coisa assim. Mas na verdade esses pontinhos eles são chamados de soros, tá? Igual como está escrito aí, ó, soro. Esse soro ele faz parte da estrutura reprodutora dela. Então ali dentro a gente vai ter os esporos, tá? Vamos entender isso aqui melhor na imagem que eu coloquei aqui para vocês. Eu coloquei aqui, ó, comparando o grupo das briófitas do lado esquerdo com o grupo das pteridófitas aqui do lado direito. Então perceba que as cores, eu até inverti, eu coloquei a palavra gametófito de uma cor e esporófito de outra cor. Você vê que está invertido nos dois desenhos, que é para você entender que um grupo é bem diferente do outro. Então, a fase dominante lá no grupo das briófitas é o esporófito, né? Como se fosse o espermatozoide. O espermatozoide ele vive andando por aí. E a parte adulta só aparece durante a reprodução. Então, teoricamente, não faz muito sentido, né? Isso foi corrigido aqui no grupo das pteridófitas, onde nós temos o prótalo, que é o gametófito aqui embaixo, haploide. Então, esse gametófito N com outro gametófito N vai produzir justamente o esporófito, que é 2N. Então, a samambaia é a planta adulta com a carga genética completa. Beleza, professor, o ser humano, quando ele quer se reproduzir, vamos imaginar uma pessoa, as duas pessoas adultas, elas têm células diploides. Elas são a fase dominante, têm células diploides. Mas para produzir um bebezinho, para produzir um novo ser, eu não posso simplesmente pegar uma célula diploide com outra diploide e juntar. Eu tenho que reduzir isso aqui, eu tenho que fazer uma meiose.
né? Eu tenho que diminuir essa carga genética. Então, o que eu tenho aqui diploide, eu tenho que transformar em haploide. Por quê? Porque, ó, se eu fosse 2N com 2N, se eu juntasse ia ficar 4N, né? Então não existe um ser vivo 4N, o máximo, um ser humano 4N, o máximo que dá é 2N. Então para poder ele virar 2N, eu tenho que reduzir, né? Então eu tenho que diminuir pela metade. Então N mais N, eu vou ter agora um indivíduo 2N. Então por isso que os nossos gametas, eles são sempre a metade da carga genética do adulto. É o que vai acontecer aqui. Lembra que eu falei para vocês do soro? Dentro do soro vai acontecer justamente essa meiose. Então preste atenção. Essa meiose é como se fosse a estrutura reprodutiva do homem ou da mulher. Então imagina o testículo do homem e o ovário da mulher. Então o soro ele é como se representasse essa estrutura. Então dentro dessa estrutura você vai ter o esporo sofrendo uma meiose, reduzindo de 2N para N. Tá bom? Então como é que acontece essa reprodução? Vamos pegar aqui essa planta maior, esse esporófito maduro. Se liga aí na figura. Você está vendo o esporófito maduro, embaixo da folha você tem o soro, dentro desse soro você tem vários esporos, por isso que ele é chamado de esporófito, tá? Eu coloquei até um desenho aí, uma figura aí do lado para você ver esse soro, como é que ele é na fase real. Então esse soro ele vai sofrer o processo de meiose. Por que ele vai sofrer meiose? Porque ele precisa diminuir essa carga que agora no esporófito maduro ele é diploide. Então se ele é diploide, ele precisa se transformar em haploide, ele precisa ter a metade da carga. Quando ele se transformar nessa metade, esse soro cai no solo. O solo úmido ainda, porque essa planta ainda precisa de umidade para se reproduzir. Nesse solo úmido, esse esporo que é haploide, que tem a metade da carga genética, vai produzir o que a gente chama de gametófito. O gametófito é a fase efêmera, só surge na época da reprodução. Esse gametófito ele produz tanto a parte masculina como a parte feminina. Como eu disse para você, gametândio masculino, gametândio feminino. Ele vai ter o anterozoide e vai ter a oosfera. Nesse meio aquático aqui, nesse meio úmido, o anterozoide vai em busca de fecundar a oosfera. Quando ele fecunda essa oosfera, como você vê aqui, ó, ele vai formar o zigoto. O que é o zigoto, professor? O zigoto é quando você junta espermatozoide do homem com o óvulo da mulher. Você juntou os dois, você forma um zigoto. A partir dali vai desenvolver uma pessoa nova, tá bom? E no mesmo caso aqui, no caso da planta, vai acontecer a mesma coisa. Então você tem metade de uma planta no anterozoide, metade da planta na oosfera. Junta metade com metade, você vai formar o zigoto, que já vai ser uma planta inteira, tá bom? Esse novo esporófito começa a desenvolver folhas. Agora ele já é 2N de novo, ele já voltou a ser esporófito, né? Então ele começa a se desenvolver e o ciclo retoma, tá bom? E esse é o ciclo eterno das samambaias, tá bom, galera? Com base nisso que eu falei para você, você viu que é um sistema bem fácil. Agora tente comparar sempre com o grupo das briófitas e pteridófitas. Depois, com os próximos grupos, você vai fazendo essa mesma comparação, você vai entendendo por que uma planta foi evoluindo em relação às outras, tá bom, galera? Então se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.